Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui no Brasil nós já cumprimentamos, lembrando que este discipulado também será repassado aos irmãos da África, então os irmãos africanos, que Deus abençoe a todos. Aos irmãos do Brasil já cumprimentamos aqui antes do vídeo. E hoje nós vamos estudar, nós vamos aprender sobre a lição de número 4. Amém? Estamos diretamente da congregação Filadélfia, uma das congregações dos mensageiros da última hora, que tem como pastor local e dirigente o pastor Jailson Santos, e os obreiros e obreiras que aqui estão combatendo o bom combate. Então, no discipulado, o que está escrito aqui no banner? Aprendendo para ensinar. Mais forte, 1, 2, 3. Aprendendo para ensinar. Ok, então quando eu leio essa frase, eu estou dizendo sim, que eu vou ensinar alguém. Amém? Então vamos lá. Lição de número 4, o tema da lição de hoje. Conhecendo a igreja. Conhecendo a igreja. Vamos entender, tanto nós aqui do Brasil como os irmãos africanos, quando se fala de igreja, eu acredito que alguém já se fez essa pergunta. O que significa igreja? E aí até confundem, né? Diz assim, não, igreja é a igreja fulano de tal. É aquela que eu vi a placa lá na frente. Por exemplo, vamos dar exemplos aqui. Batista, Deus é Amor, Assembleia, Mensageiros da Última Hora. O que mais? Me ajudem aí. Quadrangular, Metodista. Esses nomes são nomes de denominações e de ministérios. Por quê? Se nós não entendermos, se nós não compreendermos essa diferença, corremos o risco de fazer uma confusão muito grande. De dizer, a igreja de Cristo é os mensageiros da última hora. Não, a igreja de Cristo é a Batista. Não, irmãos. A igreja de Cristo, ela está espalhada nos 4 cantos da terra. A irmã não se preocupe não, viu? Se ela continuar chorando, Deus está no controle de tudo. Eu sempre digo que é melhor a criança chorar na igreja do que lá no hospital. Mas é triste, gente, chorar no hospital, né? Então, louvado seja Deus. A irmã Maria está chegando, já com as ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, vamos continuando. Repetindo, a igreja de Cristo está onde? Nos 4 cantos da terra. Nos 4 cantos da terra. Tá, e essas denominações, será que alguma delas tem a patente do céu? Será que alguma dessas denominações, elas podem se julgar as detentoras da salvação? Não. Não, de maneira alguma. Né? Porque o homem e a mulher só é salvo, porque eu já falei para vocês aqui na lição anterior sobre salvação. Salvação na vida do crente, ela esteve no passado, Pai do Senhor, esteve no passado. A salvação está onde? No presente. E a salvação está no futuro. Eu continuando com o Senhor, é claro. Então, vamos recapitulando. Eu, quando aceitei a Jesus, eu fui salvo. Eu, continuando com Ele, eu sou salvo. Então, no passado, quando eu aceitei, eu fui salvo. Hoje, eu continuando com Ele, eu sou salvo. E no futuro, eu serei salvo. Pronto. Então, memorizem, não esqueçam.
por favor, deixe exemplo. Louvado seja Deus. Então vamos continuando. Então nenhuma dessas denominações que o povo confunde com igreja, nenhuma delas vai levar a pessoa para o céu. Vou repetir. Nem Mensageiros da Última Hora, Brasil e África, nem Batista, nem Assembleia Mãe, que é a da José Malché, com a 14 de março, não é isso? E nem a Filha, que já é da Comiadepa, nem a Quadrangular vai levar ninguém para o céu. Essas denominações, elas ensinam-nos que o caminho, que a verdade, que a vida, que quem vai nos levar para o céu é Jesus. Jesus Cristo. Porque nenhum outro nome a salvação. Amém. Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Então vamos continuando. Qual é a igreja verdadeira? Dessas que eu falei todas. Interessante. Muito interessante. Qual é a original? Já falei. Elas são ministérios, elas são denominações. A partir do momento que uma dessas igrejas começar a ensinar que só nelas a pessoa vai para o céu, ela já se torna uma seita. Uma seita, que não é uma igreja, como nós falamos, como nós conhecemos. Então, queridos, a igreja verdadeira é a igreja de Cristo, que congrega nesses ministérios. Será que tem pessoas que vão para o céu dessas denominações? Sim ou não? Sim. Será que tem pessoas que correm o risco de ir para o inferno que congregam nessas denominações? Sim. Né? A irmã Silvana está chegando, glória a Deus, pastor Jailson. Então vamos continuando. O tema da lição já falamos, conhecendo a igreja. Olha o texto bíblico. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos... É isso mesmo? E da família de Deus. Da família de Deus. Então tá, uma vez que eu aceito a Jesus, memorize bem isso, uma vez que eu aceito a Jesus, eu já me torno não estrangeiro. Quero aqui fazer menção do pastor Jailson Santos, que é o dirigente, meu pastor. Achei para cá, né? Glória a Deus, a irmã Silvana. E ratificando mais uma vez, estamos filmando aqui o discipulado para mandar para os irmãos da África, para eles estudarem. Pai do Senhor. Bote a cadeirinha aqui do lado aqui para dar aquele apoio. Qualquer coisa eu peço socorro aqui para ele. Glória a Deus. Então vamos continuando. Continuando. Uma vez que eu aceito a Jesus, eu não sou mais estrangeiro. É igual, tem um termo no meio evangélico, que é línguas. Você já ouviu falar? Quando a pessoa fala que ela está falando em mistério com Deus, nós aprendemos que aquilo é uma língua estranha. Vamos aprender uma coisa. Falar em mistério com Deus só é estranho para quem não tem o dom de interpretar. É estranho para quem não conhece aquele idioma. Mas a partir do momento que eu conheço, eu digo não. Mesmo que eu não tenha o dom de interpretação, de trazer para a língua local, do país onde eu estou, que no caso, hoje aqui é o Brasil. Mas se eu já sei que aquela pessoa está falando em mistério com Deus, ela já nem é mais estranha para mim. Não, o irmão, a irmã está falando com Deus. E ela está edificando quem? A si mesmo. Por exemplo, se a irmã Júlia começar a pular aqui dentro da igreja e falando em mistério com Deus, para nós não é uma língua estranha, mesmo não sabendo interpretar. Não, ela está falando com o nosso Pai.
Então, é um tipo de conversa com o nosso pai. Mas se a irmã Socorro se levantar e ela interpretar, aí já não é mais edificação só da irmã Júlia. Aí ela vai edificar o que nós chamamos de igreja. Mas nós vamos entender já já. Glória a Deus. Os irmãos da África, aqui na nossa retaguarda está o dirigente local, pastor Jailson Santos, que é o vice-presidente dos mensageiros da Última Hora Brasil e África. Glória a Deus. Vamos continuando? A introdução. Vamos lá? Agora, você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família. Pastor, e agora, pastor? Igreja? Entra aí que você vai entender o significado dessa palavra. A palavra igreja nesta lição não está restrita a uma denominação. Olha que bonito. Imagina, estando eu, os mensageiros da Última Hora, e o pastor Jailson Santos, mais 2 irmãos da Batista, 2 irmãos da Quadrangular, um exemplo, 2 irmãos da Presbiteriana, da Metodista. Nós reunidos, nós nos tornamos o quê? Mesmo sendo 2 de cada congregação, de cada ministério. Igreja, né? Aí nós nos tornamos uma igreja. Interessante. Continuando. Irmãos, então olha, não está restrita a uma denominação, nem ao local onde você frequenta os cultos. Depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é o quê? É a proposta mais inteligente da divindade. Aqueles que seriam o quê? Salvos, formariam um corpo, porta-voz da salvação para outras pessoas. A igreja é o quê? É um organismo que tem a própria vida em Cristo, o qual estabeleceu a missão dela e como cumpri-la. Sabe, eu quero trazer uma informação aqui para vocês sobre igreja. Por que eu admiro bastante a cultura judaica? Por quê? Primeiro, porque os 39 livros da Bíblia, que nós já aprendemos aqui, foi na primeira lição, né? Foram escritos no hebraico. E alguns versos aí no aramaico, né? Uma pequena porcentagem. Inclusive lá no livro do profeta Daniel nós vamos encontrar. Tá. Mas tudo que acontece em Israel, todas as festas de Israel, leva-nos, conduz-nos a Jesus. Tem uma festa, decore isso aqui. Uma festa em Israel, quando o menino completa 13 anos, estou falando de igreja. Quando ele completa 13 anos de idade, ele tem que participar de uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. 13 anos. Só para você ver que as festas deles têm a ver com Jesus e a igreja sempre. Aquele menino tem que vir diante de todo mundo e citar os 613 mandamentos da lei judaica. Quando ele cita, ele está liberado para ir atrás da noiva. 13 anos. Para ir atrás de uma noiva aí para os seus 14, 15 anos, que para eles já está numa idade boa, tá? Aquele menino, memorize isso aqui, para ver se você acha a igreja nessa festa deles. Pai do Senhor, Raimundo Rufino. Glória a Deus. Irmãos da África, Raimundo Rufino é um zungo. Zungo lá na África é branco. Tá.
Então vamos entendendo. E o Éder Cipa, que é moreno. Pronto. Quantos anos o menino? 13. Agora aquele menino, escute aqui, vamos entender. Estou dando um exemplo, Rufino, sobre igreja, sobre festa de Israel. Aquele menino chega, foi aprovado no Ben Mitzvah, naquela cerimônia. E agora suponhamos que ele vá na casa de alguém que ele gosta de uma menina. Olha o detalhe. Ele tem que levar um contrato, tem que levar o dinheiro do dote e ainda tem que levar um suco de uva. Irmãos, que coisa, né? Para namorar, tem que levar o dote, tem que levar o contrato e tem que levar o suco de laranja, é isso? De uva. O que a gente toma na ceia? Deixa quieto, segura. Tá. Quando ele chega, vão abrir a porta, ele vai dizer: eu já participei da cerimônia, eu vim perguntar se você me aceita como futuro genro, mas conforme a lei é a menina que vai dar a resposta. Vão trazer a menina, se o pai e a mãe aceitar, é colocado o contrato em cima da mesa, é dado o dote, mas quem decide é o pai ou a mãe agora? É a noiva. Ele assina o contrato, paga o dote, e se ela falar sim, é que ela bebe o vinho. Se ela não beber o vinho, ela está dando um fora nele. Ele pagou o quê? O dote, assinou. Ela é minha agora, eu só não posso levar, porque esse negócio é do meu pai agora. Porque ele não pode, porque é muito tempo, é muito novo. Tem 13 anos só. E aí ele vai voltar. Quando ele vai pelo meio da rua, a meninada vai perguntar: ei, pagou o dote? Paguei. Cadê o contrato? E o vinho? Ela tomou. E que dia que tu vai pegar tua noiva, rapaz? Eu não sei. Porque só sabe o meu pai. Acharam alguma coisa aí? O dote foi pago no Calvário, na madeira. O contrato está aqui. E o vinho a gente toma. Não se assuste. Nós precisamos, quem não ceia precisa lutar para cear. Porque só ceia quem aceita o casamento. Um negócio interessante. É um negócio muito forte. Então, imagine a meninada. E aí, rapaz, isso aí, eu já fiz tudo, mas é papai que vai falar a hora. E um detalhe, vou estar presente no dia que arrepia, não sei vocês. Tá, olha. Estou falando de igreja. O dia que eu perguntar essa história, eu quero que você me conte. Decorar, velho. Viu? Bem, como é que você vai? Irmão, só vou jogar no mano tua mão, você deu conta. Rapaz, eu vou te falar. Tá tudo certinho, Éder? Então tá, vamos lá? Paramos onde? Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na terra. A verdadeira vida que está em você chegará aos outros. Isso é um ser. Isto é ser uma bênção para o mundo. Vocês aprenderam segunda-feira, né, na doutrina. Porque você faz missões, porque você faz a obra de Deus, né? Muito interessante. O pregador lá da família Rufino, o jovem, isso. Não queria manter esse dia aqui o nome do jovem. Quando eu tinha a tua idade, viu? Eu ia pregar, era guerra, era batalha. O conselho que eu tenho para ti é: nunca desista. Nunca desista. Um dia você vai lembrar do começo. Como que é? É batalha. Nunca desista. Você é um guerreiro, escolhido.
Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas se integrar-se à igreja. Por isso é preciso que você compreenda bem o que ela significa. Conheça quais são os seus objetivos e as suas... O que significa igreja, pastor? Tirados para fora. Vão pegando a colinha, viu? Tem pergunta lá no final. E no final do curso, das 33 aulas, eu vou pegar a revista de cada um e levar para casa. É aí que o negócio vai ficar bonito. Tirados para fora. Isso significa igreja. Mas, pastor, me explica direito. Nós fomos tirados do mundo. Do mundo. Esse mundo que eu estou falando para vocês, não é aqui a... Não. É das práticas carnais, levianas. Ei, aqui entre nós, se a gente pudesse fechar as janelas pelas quais nós pecamos, fecharíamos ou não? Todas elas. Só que aí morreria. Vocês entenderam alguma coisa? Não. No primeiro momento a gente disse, não, se eu pudesse fechar as janelas pelas quais o homem e a mulher pecam, eu fecharia aí, chumbaria, mas como que tu ia ver? Não é, pastor Jesus? Você não ia mais pregar no evangelho. Ia costurar. Não ia bater. Como ia respirar? Então me ajude. Olhos. Aí vai, vamos aqui. Dedo aqui. Aqui 2. Bora lá. 3 a boca. 4 ouvido. Pode ser o Fábio, irmã Cleide. E agora, 5 mãos. 6 pés. 7 órgãos genitais. Não ia mais urinar. O que mais? E o coração. São 8 janelas. Pastor, o senhor disse que se a gente fechar todas elas, a gente morre. O que nós vamos fazer? Pedir para Deus colocar trancas. E na hora que ele precisar usar uma dessas janelas, ele tira a tranca. E a gente as usa. Amém? Justificando ao Fábio e a irmã Cleide. Estamos filmando aqui, que é para mandar para os irmãos o link lá da África, para eles levar para os interiores. Rufino, essa mensagem serve para o senhor também, chegou agora há pouco. Entendeu? Então, eu usando a internet para a glória de Deus. Ok. Eu dei um exemplo agora esse tempo para vocês sobre igreja. Que se a gente vê uma pessoa sem uma mão, o que nós vamos chamar aquela pessoa? É um deficiente, né? Porque ele está com a deficiente, sem uma mão. Mas o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó, volta aqui para trás e ele se passa por ter as duas mãozinhas numa boa. Aqui, independente da foto que ele tire, tá. O corpo daquele homem continua um corpo? Cuidado. Só falta uma mão, mas é um corpo. Agora, se você vê uma mão andando por aí, é um corpo? O que assusta mais? É um homem sem uma mão ou uma mão sem o corpo do homem? Uma mão sem o corpo. Imagina, ela chega aqui com a irmã Milena, parceiro, só mãozinha. Aí chega aqui, quer brigar com o Rufino. Para entender o que é igreja, é isso aqui, olha. Igreja é isso. Nós formamos um corpo. Mas se uma mão quiser cair fora e não voltar para o corpo continua corpo. Entendeu? Mas se eu falo, eu não quero mais comunhão com os irmãos, não quero mais congregar, não quero mais Bíblia, não quero mais nada de Deus,
eu vou ser uma mão andando por aí sozinha, e aí eu vou causar medo, espanto e terror nas pessoas. Qualquer um de nós aqui sem Jesus seria pior do que Lampião. E faria coisas piores do que Osama Bin Laden. Porque se a casa ficar desocupada, Satanás volta para aqueles que um dia já estiveram com o inimigo. Ele disse que ainda haverá mais 7. Aí se desvia de novo, volta mais aqueles com mais 7. E aí só vai multiplicando. É por isso que é mais fácil nós, igreja. O que é igreja? Tirados para fora. Vou repetir. Significado de igreja aqui no grego é eclésia. Eclésia. Grego. Eclésia. Tente decorar. Eclésia. Eclésia. Joga a língua lá em cima e volta devagar. Eclésia. Tá. Rapaz, te fala. É muito levante. Tá. Tirados para fora. Esse é o significado de igreja. Não é mensageiro da última hora, não é batista, não é quadrangular, não é assembleia mãe, filha, neta, não. Tirados do mundo, para fora do mundo. Alguma pergunta, classe? Por que vocês estão aprendendo para ensinar? Um dia desse eu vou fazer uma surpresa para um de vocês. Eu vou sentar na cadeira ali com o pastor Danilo e a irmã Marta, e você vai dar aula. Uma aula repetida. Então é bom vocês ir pegando o exemplo, tá bom? Igreja. Vamos entender aqui o que é. O que é? Vamos lá, primeiro ponto. Nós já lemos? Não, né? A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora. Irmãos, é igual o nome assembleia. O significado de assembleia é um ajuntamento de pessoas, peoples, pessoas. Ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo espiritual para seguirem a Cristo. Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de, primeiro, crentes, segundo, irmãos, terceiro, cristãos, depois, santos, depois, eleitos e os do caminho. Ei, você é o quê? Você pode usar esses títulos. Sou crente na pessoa de Cristo. Mas tem irmãos que, por ignorância, humilham os outros. Se você chegar com algumas pessoas e falar, ei, você é crente? As pessoas dizem, crente até o diabo é. Quem já ouviu falar isso por aí? Crente até o diabo é. Aí a gente, quem está novo na frente, fica também assim, igual o cego no tiroteio, né? Todo respeito aos deficientes visuais, quero deixar bem claro aqui. É como uma pessoa que ela não tem visão, e não tem o cão guia, não tem uma pessoa para segurar na mão, e aí ela fica. Esse dia um abençoado ali para mim, né? E falou assim para mim: tu é crente ou tu é cristão? Eu sou cristão. Aí ele disse: porque crente até o diabo é, como eu falou. Para ser cristão, primeiro tem que ser crente. É uma coisa liga na outra, né? Interessante. Então nós precisamos entender que o capeta, ele crê que estremece, mas não obedece. A minha diferença para o diabo é que eu não só creio, mas eu estou lutando para obedecer. Tá bom? Mas se alguém vos humilhar um dia por aí, tanto os irmãos aqui do Brasil como os irmãos da África, o melhor é olhar para a pessoa e não discutir. Porque quem humilha o irmão por causa disso é porque ainda não entende o que é o amor de Deus, o que é o Evangelho de Cristo Jesus. Paramos onde, igreja? Do mundo, né? Não.
Todos os crentes espalhados. Eu preciso ratificar aqui um ponto aqui importantíssimo. Decore bem, quem quiser anotar, anote. Anote aí os nomes que já nos colocaram. Os nomes que já nos colocaram. E tudo que eu mando vocês anotar aqui, um dia vai ter uma provinha. Eu queria só que vocês entendessem isso. Pai do Senhor, irmã Edilene, soldado Raimundo Ovara, Reginaldo Ovara, falando Raimundo Ovara. Ok. Anotaram? O que está anotado aí? Protestante, se chamarem você de protestante, não se sintam ofendidos. Os nossos pais na fé já. Então, o primeiro nome que nós recebemos, cristão. Depois de cristão, protestante. Pronto. Primeiro cristão, depois protestante, depois de protestante, crentes, depois de crente. Eu vou parar aí para ver se vocês conseguem, porque está sendo rápido, né? Vocês já pararam onde? Crentes? Evangélicos. Esses são nomes que dão para a igreja. Vamos lá? Qual é o primeiro nome? Cristãos, protestantes, Isso. crentes e evangélicos. Lá em casa, quando a comida está tão boa, é por isso que eu perdoo vocês hoje. Quando a comida está tão boa, a gente esquece até de pegar água gelada e voltar na mesa. Então, vocês estão perdoados. Eu entendo. Então, vocês estão perdoados. O pastor Jair pegou no ar, assim, rapidinho. Entendeu? Então, vocês estão perdoados. Está tudo certinho, tudo bonito. Os irmãos da África vão acompanhar, então tá bom. Os irmãos lá da África talvez não estejam entendendo. Vou explicar para eles quando chegar no céu. Continuando. Ok, pararam em crentes. Evangélicos. Agora por último, gospel. Protestante começou com quem? Está lá na entrada da igreja do lado esquerdo, do tempo central, dos mensageiros. Começou com Martim Lutero, na reforma protestante. Por que protestante, pastor? Porque ele protestou contra o papado. E ele bateu, escute bem, anote aí, Martim Lutero. Obrigado, pastor. Deus abençoe. É de Deus. É de Deus. Amém. Tá, ele bateu de frente, bote aí, Martinho Lutero. Martinho Lutero falava que se o crente começar o dia sem orar pelo menos 2 horas de oração, ele já começou perdendo. E eu concordo com ele. Concordo com o Martinho Lutero. Nossa oração não pode ser aquela oração fulminante, não. Ó, Senhor, obrigado pelo dia, burro. Ou Senhor, já estou levantando, burro. Não. Tem que tirar o pé. Martinho Lutero, o que ele vai fazer? Porque é protestante, porque ele vai bater de frente contra o sistema de Roma, da Igreja Católica. O sistema católico, apostólico, romano. E eles falavam que eu podia pagar para ser perdoado dos meus pecados. Chamado indulgências. Então o católico nato, aquele que for ler a Bíblia de verdade, ele não fica no catolicismo. Pastor Jair falou e eu concordo. Todo respeito aos católicos que ainda não conhecem a Bíblia literalmente, não é uma igreja, é uma seita. Então, queridos, vamos entender. Ele bate de frente. Eram vendidos terrenos no céu. Você quer comprar um lotezinho no céu? Pronto, traga aqui. Você pegou, então nós vamos fazer aqui a quarta-feira de cinza. Você errou, vamos botar cinza na tua cabeça e você está perdoado. Compreenderam? E outra coisa, a bênção tem que pagar. E aí Lutero disse não.
A salvação é pela fé. Fé. E aí ele vai bater de frente contra esse sistema. Ele é chamado, então ali começa a reforma protestante. Então nós éramos protestantes, não, primeiro cristão, lá em Atos dos Apóstolos, cristão, protestante, que mais? Crente, evangélico e gospel. Tenha muito cuidado. Hoje, virar evangélico virou moda. Se eu tenho uma voz bonitinha, então eu vou gravar um CD, colocar no YouTube. Eu sou um cantor, não é mais, é um cantor gospel. Arrebenta, tenho muito cuidado. Nós continuamos sendo cristãos, protestantes, porque nós fazemos protesto contra o pecado. Nós continuamos sendo o quê? Crentes em Cristo, mas não como Satanás, lutando para obedecer. Evangélico, por que nos colocaram esse nome? Porque nós lutamos para obedecer os evangelhos. O evangelho de Cristo que os apóstolos escreveram. E aí acharam que o negócio estava meio assim, criaram o termo gospel. Gospel, que vem dos Estados Unidos. Não aceite esse título, só escrevi para vocês. Viu? Vamos continuar. Todos os crentes, já lemos, né? Espalhados pelo mundo, formam a igreja. Ela não está restrita a uma área geográfica e nem a um único povo da terra. É o seu lado invisível e universal. Eu vou aproveitar e falar com o pessoal aí da internet, que vocês vão escutar. Se o teu líder fala que a igreja onde eles congregam é a única verdadeira, pode cair fora, que é uma seita. Porque a igreja de Cristo congrega em vários lugares. É por isso que de todas as denominações eu creio que pessoas serão salvas, mas se não vigiarem, de todas vai ter uma porcentagem aí de pessoas que vão ficar para baixo. No dia do... Isso. Bora lá. Vamos lá? Todos? Embora a palavra igreja seja emprestada em primeiro lugar para descrever a totalidade de crentes em todo mundo, que em todo mundo você pode usá-las também para se referir aos cristãos de um determinado lugar. Isto é, a igreja local, que quer dizer o ajuntamento daqueles irmãos. Por exemplo, a igreja que está em Jariteua, a igreja que está na África. E se um irmão lá da África sair, eu não estou falando da denominação. Quando a pessoa sai de uma denominação e vai para outra, ela não deixa de ser igreja, ela continua sendo igreja. Continua sendo igreja. Detalhe, agora tem que ter cuidado para não sair de um lugar que vive o evangelho para entrar numa seita. Entenderam? Nós precisamos ter muito cuidado. Por exemplo, eu saio de um lugar e aí vou para outro lugar. Se o sacerdote tiver Deus na vida, primeira coisa, vai se preocupar, onde é que você vai congregar? O pessoal vai falar assim, olha, tal lugar, assim, 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 assim. Aí se o sacerdote fala, olha, não é bom ver direito para estar indo. Para que você não regrida, mas para que você avance. Não para que vá para o meio do rebanho de bodes, mas continue no meio de ovelhas. Né? E o pastor de verdade não amarra a ovelha, porque a ovelha não é dele. E o que eu sempre digo? Uma ovelha só sai de uma igreja para outra igreja. Primeiro, eu estou falando de ovelha. Se a água estiver quente, porque beber água quente direto ninguém merece. E se o capim estiver seco? Ou se aquela ovelhinha está virando bode mesmo e não quer
não quer ser repreendida, não quer ser corrigida, não quer ser exortada. Então, memorize bem isso. Vamos continuar. Primeiro símbolo da igreja. Vamos lá. O primeiro símbolo é o quê? O Jesus não está mais presente entre os homens. Pastor! Mas e aí, pastor? Está errado? Não. Deus está lá no céu no terceiro. À direita dele está quem? Quem viu isso? Está na Bíblia. Estevão sendo apedrejado. Quem é que está aqui conosco? Então é o próprio Deus, é o próprio Jesus conosco. Na pessoa do Espírito Santo. De forma física, mas em cada pessoa que o recebe. Então eu aceitando, vocês já aprenderam que nosso corpo ele é templo, ou seja, ele é uma congregação e ele é morada de quem? Do Espírito Santo. É por isso que de vez em quando Deus puxa a gente igual uma pessoa. Como é aquele negócio que bota na boca do cavalo? É bride? Rédea. Mas não tem um bride? É bride mesmo. É? Você já percebeu que às vezes a gente está animadinho, conversando, Deus faz assim, puxa, e a gente fica caladinho. Aí a pessoa olha para a gente e diz, por que você não continuou falando? Não quero falar não. Não é que você não quer falar não. É porque ele fez isso, a gente te freou para o teu bem. Ele travou uma das portas, uma das janelas pelas quais nós pecamos. Ei, e não fique insistindo com o irmão ou com a irmã quando falar, não quero mais falar sobre isso não. Aí tem gente que cutuca, fala, ele falou, aquilo é o próprio inimigo. Em pessoa, carne e osso dentro daquela criatura, querendo que a outra ou o outro continue. Ai. Lá em casa, quando eu estou conversando com alguém, que alguém para, eu olho, aí fico só comigo. Deu uma travada, freio de mão mesmo. É pronto. Eu digo, tá. Quando eu olhar para qualquer um de vocês, eu falar assim, tá, pois é, né? É alguma coisa. Lembre disso, é um dos sinais. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Ai, vamos lá? Paramos onde? Me ajudem? De forma física, mas quem recebe? Em qualquer parte do mundo. Ele introduz a sua vida para formar por ter a vida em... A igreja não é simples, um simples ajuntamento de pessoas, ou uma associação, ou um clube. A igreja é o que? É um organismo, algo que tem existência, tal como o corpo humano, que é composto de muitos membros e órgãos que funcionam em prol de uma vida comum. Da mesma forma que o ser humano é um, mas tem milhões de células vivas, assim também é um só corpo, mas constituído por milhões de pessoas nascidas de novo por meio do Evangelho de Jesus. O que significa Evangelho, igreja? Boas novas, né? Boas novas ou notícia nova. Daqui a pouco eu vou dar mais um exemplo da cultura judaica para encaixar com a igreja. Quem lembra do Bar Mitzvah? Está todo mundo lembrando. Então, daqui a pouco eu vou escolher dois para vir aqui na frente. Eu falei dois, foi isso assim. Interessante, mistério. Possui também uma cabeça. A igreja possui o quê? Uma cabeça. O próprio Cristo, ele é o chefe, ele é o líder, né? Ele é o guia, o principal. E o príncipe da igreja.
Outro símbolo é o templo. Embora Deus habite em toda parte, ele se localiza em determinado lugar. Para ser encontrado, adorado e louvado, cada crente é um templo de Deus. 1 Coríntios, rapidinho. Coisa rápida. 1 Coríntios, quem achar, primeiro vai ler a Bíblia como se lê Bíblia. 3, 16 e 17. 1 Coríntios. Amém. Raimundo Rufino. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. O que é que diz Rufino e a amada igreja acompanha? Não sabeis, pois, que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E ninguém se engane, se mesmo se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo. Verso 17. Já 18. Então, amém. Muito obrigado. Os irmãos vão ler o restante. Uma das principais formas e maneiras das quais o homem destrói esse templo e essa morada. Eu já ensinei para vocês que todos os pecados são para fora e só um é para dentro do corpo. O único pecado que é para dentro do corpo é esse que é o número um, o principal destruidor do templo de Deus, é o nosso corpo. Pensem quando eu estou bebendo. Isso é pior que uma machada, é pior que uma metralhadora, para destruir o templo e a morada do Espírito Santo. Eu quero descobrir o que é. O pastor falou. Prostituição. Todo pecado que o homem comete é para fora. Agora, a prostituição é para dentro. Eu já ensinei uma certa feita lá no Tempo Central, os mensageiros, que a prostituição é assim. A pessoa está com Jesus e aí ela é um quarto. É assim que é a vida dela. É um quarto com paredes brancas, lajota branca, fogo branco. E aí ela se prostitui. Quando ela se prostitui, é como alguém pegar um balde cheio de fezes, com urina, de dentro de uma fossa com mais de 20 anos, e jogar as paredes brancas. Isso é prostituição. Joga no fogo. Depois vai tentar limpar. Meus irmãos, demora demais saúde. E mesmo tendo perdão, as pessoas vão olhar e dizer: aquele quarto um dia foi sujo. Tenhamos muito cuidado. Pode perguntar. Tem vários tipos de prostituição, né? Tem até uma palavra. Tem gente que prostitui, que no caso adultera a palavra. É, você está falando. Não, aqui eu estou falando do adultério da prostituição, é do próprio corpo. Do corpo. Aí a questão do adultério. Tem um adultério da palavra, tem um adultério que é da relação, né? Íntima entre o homem e a mulher. E assim vai. Paramos, estamos em. Ok, nós lemos lá a primeira coisa, né? Por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo, a igreja é simbolizada na Bíblia pela figura de uma noiva. Agora vem para cá de novo, vou dar mais um exemplo. Nós temos tempo para acabar 8h30, dá tempo. Decorem onde nós paramos. Vou dar mais um exemplo de uma festa em Israel que tem a ver. Vocês vão decorar essa história para um dia eu perguntar e você lembrar. Quem lembra daquela história de Lucas, capítulo de número 15? São 3 parábolas. Ovelha, dracma e filho próprio.
Ovelha se perdeu saindo, se perdeu lá fora. A dracma se perdeu. Decora isso aqui, a dracma se perdeu dentro de casa. Isso é uma pregação maravilhosa. E o último se perdeu indo embora. Um se perdeu estando fora, que é a ovelha, e não sabia voltar. O outro se perdeu dentro, que é a dracma. E o outro se perdeu ter saído. Tá. Quem lembra do exemplo que eu dei no tempo central sobre a dracma? Do casamento. Alguém estava nesse dia? O pastor Jair estava. Né? Obara também, Obara? Ou não lembra? Faz tempo. Vamos entender que tudo em Israel tem a ver, aponta para Jesus e a igreja. Naquela época, se a menina ficasse noiva com o rapaz, ele dava uma tiara. E naquela tiara tinha uns buracos que encaixavam as moedas. 10 moedas. Uma moedinha, outra moedinha. Vocês estão entendendo como é o buraquinho? 10. Então aquilo era um símbolo de uma aliança. E hoje o noivado, em boa parte do Ocidente, é aqui, né? Mão direita, ele não. Era a tiara. A partir daquele dia, a noiva não podia mais ver o noivo. O noivo não podia mais visitar a noiva. Tinha que arrumar um mensageiro. O mensageiro vinha e falava assim: ó, vai lá e veja como a noiva está. Isso já tendo dado a tiara. O mensageiro ia e falava ao noivo: o noivo está com muita saudade. Ele quer saber como você está. Falava: estou, eu também, eu amo muito meu amado, ele é meu amado. Ele voltava, vai ficar nessa arrumação. Um levando informação do outro, consolando, dando palavra de força para um e para o outro. Mas se a noiva perdesse uma dracma, uma moedinha dessa, não teria casamento. Estão entendendo alguma coisa? Aquela mulher perdeu quantas? Uma. Não ia ter casamento. E parece que diz que ela vai varrer, né? Para achar, porque era escura as casas. Janela em Israel não eram desse jeito aí não, era lá em cima. Lá em cima. Casas escuras. E ela varre. Quem é o noivo? Para nós, Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Quem é o mensageiro que leva? É o Espírito Santo. A noiva não sabe ver nem orar. Ela está só chorando. Ele chega e diz assim: olha, eu vi ela chorando. Aí ele pensa assim: liga para ela aguentar mais um pouquinho. Que é esforço. E ela quer saber quando. Não, só o Pai sabe. Aí volta aquela história do Mala que se vai. E agora tufo dos judeus arremete a Cristo e a igreja. Vamos continuar? Paulo. Ah, tá, nós estamos aqui na noiva, né? Isso. Me ajude aqui, meu pastor. Isso ocorre aqui, por favor, que a idade está chegando, ou é à vista. Isso, muita calma nessa hora. Obrigado. Em 2 Coríntios 11:2, Paulo afirma que preparara os crentes de Corinto para os apresentar como uma virgem pura ao marido. Ai, segure aqui. Dá mais um exemplo para vocês entenderem. A igreja é comparada com uma, além de noiva, virgem. Em Israel, tem um costume que vocês precisam memorizar quando vocês forem pregar sobre a igreja. O noivo saía alegre com a noiva, para depois da festa, e entrava na tenda, no seu aposento.
O pai, a mãe, a família ficava fora da tenda. E os dois lá conversando. Vocês estão entendendo, meu pai? Conversando. O noivo tinha que trazer o lençol ensanguentado. A família comemorava. Entenderam alguma coisa? Não, segura. Segura, pai, não faça não. Ei. A igreja hoje sangra. Está sangrando. A igreja hoje está bebendo o quê? No culto, no edição da ceia. O vinho que simboliza o sangue. É só você ir juntando e você vai entender. Tem uma mensagem que Deus me deu já faz quase 2 anos. Eu nunca preguei. E no dia que Ele mandar pregar, eu estarei pregando. É uma mensagem sobre as características da verdadeira igreja. Da igreja de Cristo. E entra isso aí. Tá. Se não tivesse, Ele devolvia. Porque aquela noiva era uma vassa. Coisa, né? Que coisa. E o dote, traz de volta. Contrato, traz de volta. Não tinha mais nada. Ai. Coisa, né, Rocha? Vamos continuando? A saber a Cristo, em Efésios 5:22, o apóstolo declara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A noiva e o noivo viverão juntos para sempre. Para sempre. Outro símbolo da igreja, a qual se pode destacar na Bíblia, é o que? É a família. Você agora é membro da família de quem? Deus. Isso. Foi ensinado na segunda-feira, né? Lá em João 14. Agora nós vamos aprender um pouco, um detalhe. Você novo na fé, ou que ainda não fez o curso, quando você aceita Jesus, você já é selado. Selado. O selo é diferente do batismo. Eu aceito a Jesus. Eu sou igual um carro que passa na federal e o oficial olha e diz: não, esse carro está selado. E quando param, o dono do carro selado. Tem nem preocupação, até a maneira de dar o documento é diferente. Vou pegar. Tudo bem? Quando você não é selado por Jesus, você anda todo desconfiado. Lembrei quando eu morava no interior, aquele sino que batia lá em cima do. Pois é. Quem não é selado por